texto de Mateus, verso 25, a partir do versículo 31. A igreja está comigo? Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. O que os amados acabaram de ler com o pastor aqui se trata de um veredito da parte de Cristo, e dentro da autoridade que ele está, um veredito que se direciona não só para o plano redentivo, como também para toda a história. E antes de começar, que não foi um texto que o Senhor me deu, foi um tema. Antes de começar a falar aqui do que o Senhor me pediu para entregar para a igreja, o pastor, eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa preocupação entre nós aqui do que é essa igreja de Cristo. A igreja verdadeira do Senhor traz sobre ela a identidade do que ele foi. Não só como pessoa, como obra, mas como ministério. Nós temos uma identidade dele no que diz respeito à vocação, no que diz respeito ao chamado, no que diz respeito ao ministério. Então a igreja cumpre seus passos. Ela assume ser a continuidade dele nesse mundo. Na sua ausência, ela assume ser a representação de tudo aquilo que ele testemunhou ser. Seja como vida, seja como pessoa, seja como obra, seja como ministério. A essência tem que estar aqui. O testemunho e o exemplo dele também. No que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente vive, ministerialmente. Então, quando a igreja assume uma posição de cumprir ministério direcionado, né, o que diz respeito ao evangelho, aquilo que ela for viver ali naquele momento, ou aplicar naquele momento, precisa ter essência e plenitude messiânica. Então nós estamos vivendo um momento onde entendemos que a igreja poderia estar testemunhando isso, essa identidade, esse chamado, essa vocação, que foi, obviamente, instituída pelo Senhor. Tá? E o que vai ser pregado hoje aqui é essa identidade. Uma das, vertentes que saem dessa identidade que o Senhor deu à igreja, identidade ministerial. Todos nós sabemos aqui que a escatologia que foi ensinada pelo nosso Senhor, ela não é uma escatologia do novo mundo. Em nenhum momento o Senhor determinou ali que a consumação que foi prometida da parte de Deus na obra dele tivesse essa visão, construir um novo mundo. Todos sabemos aqui que o veredito que foi dado por ele definiu o juízo desse mundo, com a vinda dele e com o arrebatamento dessa igreja, e assinalou a nós um reino e uma moradia celestial. Isso é o que está nos autos do que ele foi dentro da história. Então nós vamos fazer o levantamento em Cristo dessa conduta de como nós temos que nos comportar ministerialmente frente a esse mundo e essa sociedade. Esses elementos doutrinários e teológicos precisam estar na missão, no caráter, na identidade missionária da igreja. Esse evangelho que nós estamos levando, que ele pediu, não pode ter um futuro diferente daquilo que ele anunciou. Não pode haver uma esperança diferente daquela que ele definiu para nós. É momento, é a hora desse caráter, desse testemunho ficar estampado e expressado naquilo que nós estamos vivendo aqui. Eu não falo em nome dessa igreja, Cenáculo da Fé. Eu falo dentro do contexto. Então nós olhamos, analisamos esse contexto e percebemos o quê? Uma falta radical desses elementos do que diz respeito ao chamado, do que diz respeito à missão, do que diz respeito ao ministério, seja como for. Então nós precisamos assumir agora em Cristo que esse veredito foi dado. E entender e compreender nele qual vai ser o curso da história. E como deverá ser o nosso comportamento, não só no que diz respeito à nossa realidade com a fé, mas também no que diz respeito a outros.
Porque essa igreja aqui é um exemplo. A porta está aberta e ela poderia estar recebendo gente a toda hora, a todo instante aqui para fazer comércio religioso. E a gente não tem entrado nesse esquema por fidelidade a Cristo. E tentado de todas as formas manter a integridade desse ministério que ele nos pediu, e inclusive desse púlpito, no que diz respeito a ensinamento e orientação. Porque nós entendemos que é uma responsabilidade com almas e com vidas, aquilo que você passa, aquilo que você fala em nome dele. Então, o estudo concernente das últimas coisas, no que diz respeito à autoridade messiânica de Cristo, ela está muito trabalhada, muito definida, muito explícita. E ele deu esse veredito lá: não existe um novo mundo. Existe o reino celestial, que ele guardou para aqueles que são salvos. E esse julgamento vai vir quando ele aparecer pela segunda vez em glorificação. E como nós lemos o texto de Mateus 25 aqui, ali ele vai julgar, ele vai separar, e o que é dele, ele vai tomar para si. E ali inicia-se um reino celestial e eterno com ele, como é a promessa. Então nós não podemos abrir mão disso, como muitas outras coisas que aconteceram no Calvário, em relação a ele. Nós também não podemos abrir mão daquilo que ainda cursa a história, daquilo que ainda está se cumprindo dentro da história, do que ele preveu, do que ele anunciou. E eu queria entrar num detalhe importante, antes, ler o texto de João 5, verso 22 ao 29, que é um outro texto que o Senhor deixa claro aí, estampado esse veredito dele sobre a história, quando assume a autoridade messiânica e redentiva que sabemos que ele tem. Vamos lá. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Amém? Então o veredito dele é isso aí. O veredito dele é que a igreja espera a ressurreição eterna e definitiva pela aparição dele, por meio desse evento que é o arrebatamento da igreja. Nós não temos outra promessa e outra esperança para pregar para você aqui em nome dele. Então, para não violar, para não ser infiel, nós guardamos a convicção da fé que se cumpriu ali nele no Calvário, como também da esperança que ele anunciou e certificou à igreja, que tudo vai se cumprir, que não vai ficar só uma parte, vida, morte e ressurreição dele, e ascensão. Tudo implica consumação, tudo vai se cumprir. Então nós estamos vivendo esse momento aqui. Então existe uma perda de propriedades de orientação, não só do que diz respeito àquilo que já se cumpriu nele, mas também aquilo que ainda está em andamento, e de maneira progressiva. É fato, as pessoas não escutam, elas não ouvem, elas não recebem essas informações, essa educação, esse ensinamento bíblico. As igrejas estão trabalhando para outro Senhor, para outro tipo de sistema e ciência, nós sabemos aqui. Mas nós podemos e devemos demonstrar aqui esse posicionamento da igreja legítima, que ele pagou por ela com a vida. E isso tem que ser expressado e testemunhado. E lembra, seguir os ensinamentos do Senhor, no que diz respeito ao futuro que ele declarou, ou veredito que ele declarou, não é deixar de viver, mas é saber para o que viver. É destino, é causa, é resultado. Nós temos que ter essa identidade aqui, pô. Porque aqueles que não têm, ou não trazem, nós entendemos que não se trata do cristão e nem se trata da igreja, mas de uma fraude, de uma cópia, como muitas igrejas representam hoje. Então, antes de entrar no mérito da escatologia que Jesus ensinou, eu vou falar algumas coisas importantes aqui,
do que diz respeito à igreja contemporânea. Por quê? Porque todas as vezes que a gente vai para a igreja contemporânea e escuta o seu discurso sobre o mundo, sobre missão, sobre vocação e chamado cristão, a gente identifica isso aqui. Lá atrás existia uma concepção histórica de entendimento sobre Apocalipse e escatologia, que vinha dos maias e dos incas. Acho que aqueles que são mais antigos aqui vão lembrar que o pastor já falei isso de púlpito aqui. E todos sabem aqui que essas civilizações são conhecidas pela sua inteligência, pela sua capacidade matemática, astrólogo, coisa do tipo, e eles acreditavam num apocalipse, numa escatologia, não de fim de mundo absoluto. Eles acreditavam num apocalipse, numa escatologia de ciclos e etapas. Porque para eles, uma destruição sempre poderia vir. Mas com ela, uma renovação. Então, para eles, o apocalipse que eles acreditavam, não tinha um fim absoluto do mundo, mas um ciclo de destruição acompanhado de uma renovação de mundo e de cenário material. Esse era o apocalipse deles lá. Aí, se você pode até pegar qualquer livro que você quiser, você vai chegar nessa conclusão de que eu não estou mentindo para você. Então, eles esperavam sempre o caos, previam o caos. Mas acreditavam que por detrás do caos estabelecido, não importa qual ordem, qual autoria, o caos sempre vinha acompanhado com uma renovação. O caos sempre promovia uma transição de uma nova era. Você pegou esse sentimento aqui? O tempo é um ciclo, a renovação é para o mundo, né? A transformação se volta para as coisas materiais, e sempre quando vem o caos, vem a renovação e a existência continua. O homem continua e se adapta. Aí você vê muitos filmes apocalípticos baseados na sobrevivência do caos, baseado nesse início de novo ciclo, de uma nova era, de uma fase de adaptações. E os filmes, até mesmo livros, todos eles focados a preparar a sociedade para acreditar o quê? Que sempre há uma esperança para o que está aqui. Aí você vai para a igreja contemporânea, e as igrejas dessa época, todas elas estão ligadas a essa agenda que se volta da defesa de sobrevivência, de objetivos voltados para metas de desenvolvimento sustentável, quando não muito metas de milênio, como a ONU mesmo chama, todas elas focadas exatamente nesse objetivo e nessa missão de manutenção e renovação da ordem do mundo, de programas voltados para a pobreza, educação, saúde, ambientalismo, sustentabilidade, e dizendo que isso é evangelho. Dizendo que a missão da igreja é abrir as portas para dar esperança àqueles que estão lá fora, de que um novo ciclo ou algo a nível de renovação vai acontecer nesse mundo. De levar esta autoajuda, de levar essa expectativa. Vai melhorar. Vai mudar. E chamam isso de evangelho. Você sabe que pelo meu canal eu venho denunciando. A ONU hoje, ela se dispõe de uma estrutura eclesiástica e de uma liderança inúmera, infinita, para cumprir a agenda ODS e ODM, que se destina exatamente a essa realidade, de que as igrejas cumpram o seu papel educacional, de orientação, para levar às pessoas esse tipo de educação, de preservar ou lutar por um mundo melhor ou por um mundo novo. Eu não tenho nada contra o Estado assumir esse papel gestor, mas a igreja, e chamar isso de evangelho, mais ou menos é isso como eu venho falando tecnicamente. É uma escatologia do novo mundo. Não existe novo mundo. Existe o mundo. E o fim dele na narrativa de Cristo. Como é que a gente passa essa informação então para as pessoas, pastor?
Passa como ela é. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Se um caos chegar a nós, se uma hecatombe acontecer, e vai acontecer, é óbvio. O nosso papel aqui não vai se acolher gente aqui nessa igreja para mentir e para enganar que as coisas vão melhorar. Ainda que a gente tenha estratégias de sobrevivência, nós não vamos mentir. Ainda que a gente tenha um lado para correr, eu não vou agir em desconformidade com a palavra e com aquilo que Cristo preveu. Ele não me proibiu de fugir para o monte, lembra? Mas me proibiu isso. Da falsa esperança. Da insensatez. Do comprometimento dos sentidos. Da violação das realidades. Porque coisas que estão acontecendo nesse mundo estão tão próximas, tão nítidas, pregam tanto, mas eles não querem enxergar. Porque sempre tem alguém que vem, passa um pano em cima e diz que aquilo ali é só por um tempo. E não é. O tempo, na escatologia bíblica e redentiva de Cristo, é linear. Não tem ciclos. Ele vai para uma consumação e não volta para trás. Então, existe um enraizamento do discurso da igreja com essa visão pagã aqui, de encerramento de período e início de uma nova era. Existe claramente isso no discurso da igreja hoje, tanto que ela assumiu mais gestão do que pregação. Tanto que hoje ela cumpre um papel político no que ela orienta e dá à igreja esse caráter de missão, de que o povo cristão, de que aqueles que se dizem cristãos estejam dentro da sociedade, colaborando pela transformação das coisas. E não existe ali da parte do meu Senhor nenhum tipo de pedido de que a redenção se destine para o mundo, mas sim para o homem que crê. Não está claro? Então tem muito cego, muito ignorante, achando que isso é evangelho, e não é. Então nós vamos fazer os levantamentos a pedido do meu Senhor das recomendações que ele fez, que a igreja lá atrás pregou, que seria o posicionamento dessa igreja hoje aqui, deveria ser o posicionamento dessa igreja hoje aqui, do que ela precisa ser agora para ele, do que ela precisa exercer agora, do que ela precisa testemunhar, expressar, porque essa atitude de encontrar em alguém ou alguma coisa um esconderijo para você esconder o teu rosto da glorificação dele, negar a existência progressiva desse veredito que ele deu da história dos homens, fingir que isso não está acontecendo, se comportar como se isso não estivesse acontecendo, isso é comportamento de pagão e condenado. Nós não ocultamos aqui e escondemos as palavras do nosso Senhor. Nós não nos envergonhamos do evangelho que ele pregou, e muito mais da esperança escatológica que ele nos deu. Estamos aguardando aqui o que ele pediu. Estamos à espera aqui de um acontecimento que ele anunciou, que ele declarou. Não se trata de ser original, se trata de fidelidade, se trata de respeito, se trata de obediência e sujeição a esse Senhor. De não pensar, de não falar, de não acreditar e pregar nada que esteja fora ou além dele. Ainda que perplexe, ainda que escandalize, ainda que desperte o medo, o receio é a verdade dele, e a verdade dele salva. Você só tem que saber de uma coisa: ou é tudo, ou é nada. Você não pode viver de uma parte dele. Você não pode continuar se apoiando nisso, de que ele morreu por você e pela tua salvação, e se esquecer e negar da outra parte dele, que é a sua glorificação, que é o acontecimento dele com a igreja dele na terra, que é a aparição dele e o arrebatamento da igreja dele como ele prometeu. Lá no meu Senhor, vida, morte, ressurreição e ascensão segue para a consumação.
E consumação ali no plano dele é inevitável.